que a paz do Senhor Jesus possa inundar os nossos corações. Nos capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus, Jesus desconstrói vários paradigmas que estavam impregnados na cabeça de todo judeu, ou, pelo menos, ele tenta desconstruir. Tanto interpretações equivocadas da lei, como de doutrinas humanas ensinadas pelos rabinos, líderes religiosos daquela época. Então, eu quero ler alguns trechos de Mateus 5. Mateus 5, 21 e 22, Jesus fala assim: Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Nossa, esse texto causa um grande temor no meu coração. E aí ele vai dizendo, aí versículo 27 e 28, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Aí versos 31 e 32. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. E aí, 33, 37. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Mais um pouco adiante, versículo 38 a 42, Jesus diz: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que ele leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele vai com ele 2 milhas. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. No 43 e 44, vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. E assim prossegue o Sermão do Monte. Jesus vai ressignificando toda a lei e desconstruindo da mente de seus ouvintes toda doutrina humana. Como é difícil desconstruir conceitos que a pessoa os tem por verdade em sua mente. Como é difícil desconstruir verdades antigas, colocando na mente novas verdades, em detrimento daquilo
que é a nossa própria vontade, daquilo que nos é conveniente acreditar. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, foi morto por apedrejamento por falar as verdades que tinha aprendido com Jesus, mas que ia de encontro com as verdades que os judeus da sua época criam. Verdades, entre aspas. Eles criam naquilo e não conseguiram ouvir Estevão falar. Quando Estevão falou que Deus não habitava em templos feitos por mãos humanas, os judeus ficaram irados e o apedrejaram. Por que aquilo foi tão ofensivo? Porque eles idolatravam o templo feito por mãos humanas e não queriam nem ouvir sobre o que Jesus disse sobre adoração, lá em João 4, para a mulher samaritana. Lá em João 4, 23 e 24, diz assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Os samaritanos criam que só podiam adorar no monte, e os judeus acreditavam que só podiam adorar no templo. E Jesus desconstrói aquilo que eles consideravam como verdade. E em relação ao templo, até hoje, há muitas pessoas que, quando passam por alguma igreja, fazem o sinal da cruz, como sinal de respeito àquele templo. Mas está fazendo o sinal da cruz em respeito ao tijolo, à pedra, a uma construção feita por mãos humanas, onde Deus não habita. Deus habita em nossos corações. Para algumas pessoas, o que elas acreditam ser verdade está tão incrustado nelas que não observam nem os fatos e nem conseguem ouvir outras possibilidades, outras posições. Se enganam para não terem que desconstruir os seus deuses e as suas crenças. Foi assim também com os discípulos de Emaús, contados em Lucas 24. Jesus já havia falado várias vezes que iria morrer e depois de 3 dias iria ressuscitar. Mas muitos não creram nisso e ficaram frustrados e decepcionados com a morte de Jesus. E assim como os discípulos de Emaús, várias pessoas que, mesmo tendo visto os muitos milagres de Jesus, não creram nele porque queriam um Messias que iria implantar um reino político, derrotando o Império Romano. Mas ele disse várias vezes que o seu reino não era desse mundo. Mas desconstruir essa verdade de que o reino do Messias, tão aguardado, não seria político, era demais para a cabeça limitada deles, porque a vontade de todo judeu é que o Messias fosse um rei político, que iria dominar o mundo politicamente. Eles não queriam um rei espiritual que veio para instaurar um reino eterno e inabalável. Morrer numa cruz para ressuscitar logo ao 3º dia. E por que morrer numa cruz? Para remir os pecados da humanidade, mostrando que ele era poderoso para vencer a morte. Esse rei, eles não queriam. Desconstruir verdades próprias e que vão de encontro à nossa própria vontade é muito difícil mesmo. Mas é tão necessário.
É necessário olhar para Jesus e dar um novo significado a muitas coisas que antes considerávamos como verdades. É necessário lermos a Bíblia à luz da verdade do Espírito Santo e pedir a Deus que nos mostre a interpretação que Ele quer que tenhamos acerca de vários assuntos que muitas vezes interpretamos de forma equivocada, porque seguimos doutrinas humanas. Jesus ressignificou a lei e vários dogmas para trazer uma nova mensagem, um novo olhar acerca de muitas coisas, principalmente acerca do amor, mas também da verdade, da paz, da equidade entre as pessoas. Ele mexeu com a cabeça de todos os seus ouvintes. Uns mudaram a sua mente, outros preferiram continuar crendo em suas próprias verdades, porque não queriam ter uma nova visão, a visão que Jesus veio trazer. Ainda é assim hoje. Muitos creem naquilo que querem crer, sem se importar com fatos e com as verdades pregadas pelo nosso Mestre Jesus. E quando a pessoa não pensa, não medita na palavra de Deus, não ouve o que o Espírito está lhe dizendo, é facilmente manipulada por líderes cristãos, por líderes religiosos que mandam que crucifiquem Jesus. Muitos continuam com escamas nos olhos e não conseguem enxergar Jesus como sendo o Messias prometido pelo Pai. Não conseguem enxergar a beleza de Jesus com seu infinito amor e sua perfeita verdade. Não conseguem enxergar Jesus como o Rei dos Reis e desejar seu reino inabalável. Mas é um reino que não é desse mundo, como ele nos ensinou. Muitos continuam querendo um reino político para manipular pessoas que não conseguem ouvir a voz do Espírito e se deixam enganar por valores que não são os valores do reino. Não devemos cultivar em nosso coração verdades próprias. Devemos cultivar as verdades que vêm de Deus. A minha oração por mim e por você é que o Espírito Santo nos convença a desconstruir dogmas e doutrinas que não são de Deus e que não se coadunam com a fé verdadeiramente cristã e com o amor que Jesus nos ensinou a ter. Minha oração por mim e por você é que possamos pedir a Deus que nos ensine a pensar, a verificar os fatos e a crer nas verdades que o Evangelho ensina, com todas as verdades de Jesus. Afinal, Evangelho significa boas novas. Boas novas. Então, eu encorajo todos vocês, e encorajo a mim também, a desconstruir nossas verdades próprias. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.